Há alguns anos atrás, era completamente inviável ter uma TV grande em casa. Na era do tubão, quem tinha de 14 polegadas sonhava com 20. O de 20 sonhava com 29. E o de 29 parava por ali porque o preço disparava. Apesar de já acharmos TVs de 50 e 55 polegadas com preços mais acessíveis, se tentarmos comprar as de 60 polegadas em diante, 5 mil é só o começo e achamos até com o preço de um carro. Continuamos querendo telas maiores e a referência do que é enorme hoje em dia permanece inalcançável para a maioria. E os projetores? Antigamente só existiam os muito caros, grandes, pesados e com imagem ruim. A minha lembrança de projetor até hoje eram aqueles de faculdade e os de bar para assistir futebol ou UFC, com uma imagem enorme, só que meia boca demais para valer o meu dinheiro. Para nossa sorte, isso mudou e muito. Graças à miniaturização da tecnologia, apareceram projetores cada vez menores, mais leves, com qualidade de imagem satisfatória e modelos de entrada com ótimos preços. Se você sair da sua realidade financeira e pensar que uma pessoa com renda baixa pode, gastando entre 450 e 600 reais, ter uma tela de 36 a 200 polegadas com qualidade aceitável, o projetor dá acesso a um nível de entretenimento que o preço das TVs não permite. Comecemos de fora para dentro. A caixa, em formato de maleta, é feita de papelão com uma espuma rígida por dentro. Ela é compacta e protege bem o projetor e acessórios, que são um cabo HDMI de 1,2 metros, cabo de força no nosso padrão brasileiro, de 80 cm, cabo RCA, manual de instruções só em inglês e microfibra com os palitos para limpar a lente. O controle é bem feito, com botões emborrachados e funciona com 2 pilhas palito. Olha aí a caixa do projetor, ao lado de uma caixa de sapato para você ter uma ideia de como é pequeno. Você pode até ter uma Smart TV de 70 polegadas na sua casa, mas não dá para levar ela para todo lugar. Esse projetor dá. Embora já existam projetores bem menores que cabem no bolso e têm bateria interna, esse aqui pode ser considerado portátil em relação aos trambolhos do passado. Suas dimensões são 24 cm de largura, 19 cm de comprimento e 10 cm de altura, pesando apenas 1,3 kg. Basta colocar na caixa e levar para a casa de praia, para o sítio, onde você quiser. Externamente, o corpo de plástico é bonito e ajuda a reduzir o peso. Na parte superior estão os botões que dispensam o uso do controle remoto. Em um dos lados, a saída de ar. Atrás, apenas uma entrada VGA, o sensor do controle remoto e o encaixe da tomada. Do outro lado, a entrada para o cartão SD, saída de áudio para ligar uma caixa de som ou fones de ouvido, AV-IN, 2 HDMI 1.4 e uma porta USB. É nesse lado que fica a entrada do ar, onde foi colocado um filtro de poeira que fica preso por parafuso e é removido por baixo. Gostei do parafuso porque dificulta a perda do filtro. O filtro de poeira de projetor não é como o do PC que você pode deixar largado. A luz esquenta bastante e precisa de ventilação. Limpe bem e com frequência. Na frente, a tampa da lente, a lente, mais um sensor para o controle remoto e o logo da WeWatch. Eu gostaria que a tampa da lente fosse no mesmo estilo do filtro para que não corrêssemos o risco de perder essa tampa. O controle funciona por infravermelho e não por Bluetooth, mas pega bem. Acima da lente fica o ajuste de foco, que é manual. O foco manual é um corte de custo aceitável para baixar o preço. Ele gira suavemente e não fica preso. Embora seja um inconveniente, em termos de durabilidade, o foco manual elimina motores e engrenagens do automático que podem dar defeito e ter conserto mais complicado e mais caro. Quanto maior a tela projetada, pior o foco fica nesse aqui. O WeWatch V50 tem uma deficiência no foco. Por mais que o centro fique bem focado e melhore se você reduzir o tamanho da tela, quanto maior ela fica, mais dá para ver o quanto as bordas são desfocadas. Não é um motivo de desistência da compra, mas incomoda. O manual informa que não é indicado para uso com textos e apresentações de PowerPoint. Eu só posso imaginar que o motivo é o foco, mas isso desaparece se você usar na distância e tamanho de tela otimizados. Junto da roda de foco fica o ajuste de Keystone, que serve para compensar na tela a inclinação do projetor. Não consigo perdoar esse Keystone nem com o baixo custo dele. Ele só se move 15 graus para cima ou para baixo e não tem ajuste horizontal. Para encurtar, quase não consegue ajustar a inclinação da tela
quando o projetor está inclinado ou apoiado em algo, que é a maioria dos casos. O ideal é que você coloque ele bem reto e apontando para o centro da tela de projeção, o que provavelmente vai te fazer gastar mais comprando um bom tripé. Só assim ele vai ficar ótimo. Existem projetores com foco e keystone automático, mas você vai ter que pagar por isso. Aí sim dá para você usar ele praticamente em qualquer lugar, do lado, atrás, na frente, inclinado, e o projetor regula tudo. Essa inclinação do projetor no WeWatch V50 você vai regular com as duas furações para rosca de 1/4 e um parafuso que vem com ele. Usando o parafuso, a elevação máxima que ele consegue é de 12 centímetros. Eu achei que ficou meio bambo e eu acho que talvez tenha como melhorar esse tipo de regulagem da inclinação. Embaixo ficam os pezinhos emborrachados de boa qualidade e altura, o alto-falante de 4 watts RMS e um adesivo que esconde a abertura para a limpeza das lentes. Apesar de ter apenas 4 watts, o som é agradável e consegue preencher bem ambientes não muito grandes, o que é meio contrassenso em um projetor, porque ele é feito para ambientes grandes. Mas de novo, apelamos aí para a justificativa do baixo preço. Por falar em ambiente, ele tem relação de projeção de 1/4:1. Isso quer dizer que, para projetar uma imagem com 1 metro na diagonal, o projetor precisa estar a 1,4 metros da parede. O espaço é um fator determinante. Esse site ajuda a entender como funciona a relação de projeção. Conforme eu vou movendo o projetor para frente e para trás, o tamanho da tela aumenta ou diminui, mas tem um limite de quão perto o projetor pode ficar da parede, e isso varia para cada projetor. Quanto melhor o projetor, maior a imagem que ele consegue projetar estando mais perto da parede. Notem que o brilho também vai piorando conforme eu afasto o projetor da parede, e isso vale para praticamente todos os projetores. Com essas proporções, ele entra na categoria de long throw. Para ser considerado um short throw, um projetor precisa ter relação de projeção de 1:1:1 ou menos que isso. Quanto melhor essa proporção, mais caro o projetor vai ficando. Eu vou mostrar no manual as distâncias necessárias e os tamanhos de tela correspondentes do WeWatch V50. Assim como na resolução nativa e na suportada, todo projetor suporta tamanhos maiores, mas isso não quer dizer que a imagem ficará boa em todos os tamanhos suportados. No V50, o que eu achei ideal para o foco, para o brilho e para o contraste ótimos foi colocar ele em uma tela de 70 a 75 polegadas. Pensando que você está gastando R$500 para ter esse tamanho de tela, ainda é uma senhora tela pelo preço. Ao ligar, uma interface bem simples, rápida e fácil de mexer. Ela vem em inglês, mas suporta o idioma português, ainda que alguns menus continuem sem tradução. No sistema operacional também fica visível a economia. É um sistema Android, mas não Android TV. Há uma grande diferença nisso e eu sei que muitas pessoas nem fazem ideia. Um Android TV, como o Mi Stick, por exemplo, é autossuficiente. Você acessa a Play Store para baixar os aplicativos e roda diretamente na Android TV. No V50 não é possível acessar a Play Store e nem baixar aplicativos como Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+. Ele precisa receber por outra fonte o conteúdo. Isso pode confundir um pouco as pessoas porque no anúncio também diz que esse projetor tem Wi-Fi 5 GHz. Para que serve então se ele não acessa a internet? Serve para o espelhamento de tela. Tem projetores com Android TV, mas o preço sobe e eu falei também sobre os tipos de espelhamento compatíveis com ele em um vídeo anterior e eu vou deixar aí na descrição quais são os formatos suportados. Em relação aos menus, se você tiver curiosidade, eu fiz um vídeo mostrando todos eles que você pode acessar e procurar aqui no canal. Eu não vou tomar o tempo desse vídeo mostrando essa parte de novo. O que chamou minha atenção e que eu acho que vale a pena mencionar é que ele tem um tocador de mídia próprio para você poder plugar um pendrive com seus filmes ou séries que suporta legendas. Mas tem um probleminha. Ele não suporta dois codecs muito comuns de áudio, o AACC e o AC3. O motivo é copyright, traduzindo corte de custos. Esse é o motivo de algumas reclamações aparecerem na internet em relação a esse projetor, principalmente no exterior, falando que as pessoas tinham imagem, mas não tinham som. Então quem for usar esse projetor com uma soundbar ou com algum outro dispositivo, como um Fire Stick, tem como você enviar o som direto para a caixa de som e fazer o pass-through somente da imagem para o projetor. É um jeito. Ou você pode desativar o Dolby e esses codecs nos dispositivos que você for conectar nele. Mas eu acho
que isso aí foi uma falha gravíssima da WeWatch e que eu não consigo, eu acho que ninguém consegue também, justificar retirar esses codecs pensando no baixo custo. Como eu falei em som, vamos ao ruído do fã. É alto e incomoda. Esse é o ruído do fã ao lado do projetor. Esse é o ruído a 1 metro do projetor. Esse é o ruído a 2 metros do projetor. Esse é o ruído a 3,5 metros do projetor. Você precisaria estar longe ou aumentar bastante o volume para não perceber. Eu tenho certeza que dá para trocar por uma ventoinha mais silenciosa e com o mesmo fluxo de ar ou até maior. Mas todas essas melhorias são que vão encarecendo os produtos e tornando os projetores melhores mais caros. Será que dava para fazer isso no V50? Não sei. E a imagem? É muito boa se respeitadas as limitações dele. É um projetor com resolução nativa Full HD. Há uma diferença enorme entre resolução nativa e suporte a qualquer resolução. Tem muito anúncio de projetor colocando suporte a 4K. A resolução nativa, como no monitor do seu PC, é aquela para a qual o projetor foi feito e na qual ele terá desempenho máximo. Já a resolução suportada, que é maior que a nativa, como 4K, é a nativa esticada. Se você já esticou uma bola de assoprar com um desenho, você já percebeu que o desenho vai perdendo definição e se deformando. É a mesma coisa que acontece no projetor. Em Full HD, ele tem uma qualidade de imagem ótima, se você respeitar a resolução, a distância otimizada e se o quarto estiver escuro. Eu mostrei a queda na qualidade ao abrir a janela, ao ligar a luz e até a diferença com e sem uma lona de projeção. Não substitui uma TV. Primeiro porque o som de uma TV é bem mais alto e mais claro. E também porque a qualidade de imagem que uma TV consegue oferecer não sofre ou não é tão afetada como a de um projetor desse tipo por questões de iluminação como esse projetor é. Quanto mais distante e maior o tamanho da projeção ou mais claro o ambiente, vai piorando o contraste, vai piorando as cores, vai piorando a definição e a imagem vai ficando meio opaca. O importante é você entender que as especificações de brilho, de cor, contraste e tudo mais em um projetor mudam muito com a distância e o que está no papel só vale para a distância ideal. Tirando isso, definitivamente é bem prazeroso assistir conteúdos usando esse projetor e até jogar videogame. Todas essas limitações que eu citei só acontecem por causa do brilho da luz dos projetores baratos. Então vamos falar disso. 230 ANSI lumens com iluminação por LED. Essa é a especificação dele. Isso é bom ou ruim? Vamos parar de ler especificação e começar a entender. A primeira dúvida: por que em celulares e em TVs colocam nits e no projetor colocam lumens? Para entender nit, você deve imaginar o sol. Ele emite luz própria. É uma medida de luz emitida direto pela fonte, como no caso da TV ou no celular. ANSI lumens está mais para a lua. A lua não emite luz, ela só reflete a do sol. ANSI lumens é quanto a luz a superfície na qual o projetor bate reflete a luz. É a luz medida na reflexão. Só nisso aí já dá para sacar que daria muito trabalho para a lua emitir a mesma quantidade de luz que o sol, só refletindo alguma luz. Para vocês terem uma ideia, uma televisão comum emite entre 100 e 200 nits. TVs melhores com HDR vão de 400 a 2000 nits. Há um consenso de que um projetor para uso em home theater deve ter pelo menos 1000 ANSI lumens. O V50 está bem longe disso, né? E para atingir os 200 nits de uma TV comum, existem projetores brabíssimos no brilho que podem ser usados na luz do dia, mas o bolso vai doer. Projetores podem usar luz a laser, luz halógena ou o LED, como é o caso do V50. E eu sei que você pensou que o LED é melhor já de primeira. As luzes halógenas são melhores. Elas emitem mais luz, mas também esquentam mais. Já o LED produz menos luz, mas esquenta bem menos. A maior vantagem do LED é a longevidade. A vida estimada do LED do V50 é de 40.000 horas. Daria 5 anos de uso ininterrupto. Para você que ficou curioso, os projetores de cinema são a laser. Olhar essa luz forte dele deve fazer você pensar que o consumo de energia é bem alto. Até que não, 90 watts por hora. Para comparação, uma TV de 55 polegadas consome 98 watts por hora em média. O Bluetooth 5.1 funciona muito bem para parear uma caixinha de som e pelo menos na minha casa aqui, usando a minha caixinha, eu não notei uma latência grande. Mas eu acho que em jogos, provavelmente essa latência vai ficar bem evidente. Eu não notei latência para exibir vídeos, filmes e séries. Aprovou ou reprovou o V50?
Eu aprovei com certeza pelo preço. Se você souber das limitações dele e não comprar esperando que substitua uma TV de 80 polegadas com HDR, 4K, Android embarcado, som bem melhor e tudo mais, pode ir sem medo de ser feliz. Meu enorme agradecimento ao inscrito Thiago, que me emprestou esse projetor para testar e fazer esse vídeo para vocês. Um abração, vou deixar o link na descrição. Até breve. Tchau, tchau.